Olá, pessoal. Bem-vindo ao Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos aqui dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, nós seguimos a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são estudos trimestrais. E esta semana estamos já na lição de número 3, estudando o capítulo 4 de Gênesis, que fala sobre Caim e o seu legado. E são histórias de Adão e Eva, de Gênesis, Caim e Abel, depois tem Noé, histórias muito conhecidas. Mas a gente encoraja vocês, se vocês estão gostando desse vídeo, gostando dos nossos estudos aqui, que compartilhe com seus amigos, que curta aí embaixo, ou deixe o seu comentário. Como a gente sempre diz aqui, a gente dá a nossa interpretação, e se tiver alguma coisa que te deixou dúvida, faça a pergunta, faça o comentário, não entendi, ou eu pensava que era de uma outra forma diferente, a gente vai responder as suas mensagens, porque a gente aqui também está para aprender junto com vocês. Esse estudo aqui é maravilhoso, e estudar a Bíblia é algo que a gente encoraja para todo mundo, e começa assim, lendo, entendendo da maneira que faz sentido para você, compartilhando com outras pessoas, debatendo para a gente poder junto chegar nessa maravilhosa mensagem que é a Bíblia, né, João? E o desafio desse trimestre é diferente do trimestre passado, né? O trimestre passado era o quê? Era ter alguma coisa interessante para falar, porque estava muito difícil o livro de Hebreus. Nesse trimestre o desafio é outro, né, Pitu? A gente pegar, ler a história e falar, já sei já, né? Caim foi lá, pegou uma pedra, matou Abel, saiu correndo. Mas é uma história impressionante, né? Que ela traz para a gente não só uma visão especial diferente da consequência do pecado, do coração do homem quando ele conhece o conhecimento do bem e do mal, e da misericórdia de Deus, que é mais impressionante ainda, né? A história, isso. A gente vê, né? O personagem principal da história é Caim, né? Caim foi lá, nasceu, e achavam, né? Se você quiser falar até dos nomes, né? Que a Eva, até do jeito que colocou ali no texto hebraico, que parecia como se ele fosse o Messias prometido, né? E aí Abel é mais um ali que está nascendo, o nome dele significa, acho que vapor, né? Uma coisa bem insignificante. O coitado do Abel faz a coisa certa e é morto. É uma história trágica, né? Se você pensar, Eva, em um dia perdeu os 2 filhos, né? Um assassinado, o outro fugitivo, né? Então, é uma história que nos desafia a examinar o nosso próprio coração e ver onde a rebeldia que Caim teve está nos levando hoje, né? E é o que a gente vai ver hoje aqui no estudo, porque o capítulo 4 é um capítulo muito interessante. Começa com o nascimento do primeiro ser humano na Terra. E depois passa pela maldade, a primeira morte, mas o legal é porque ele termina com uma promessa, que é uma promessa messiânica. Porque a gente sabe que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus fez uma promessa. E como você falou, Eva achava que o primeiro filho já era o Messias, e acreditava tão forte nisso, que até o nome fizeram um paralelo com Javé. E eles ainda corriam o risco de até adorar esse filho como se fosse o próprio Messias, de tanto que eles achavam e acreditavam que ele era o prometido, né? Mas a gente sabe que não era, porque além de nascer Caim, nasceu Abel. E o próprio nome dos dois já denotava que eles tinham características bem diferentes. Não só características, talvez, de personalidade, mas também de ocupação. Caim, a gente sabe que era um lavrador. Ele gostava de trabalhar na terra, era aquele agricultor, né, bastante orgulhoso. Abel já era diferente. O próprio nome Abel já tem um significado diferente que já traz como guardar, como adquirir, que é diferente, mais manso, porque ele era um pastor de ovelha. E pastor de ovelha a gente sabe que tem que ser uma pessoa com bastante paciência, ser com bastante mansidão. Então esses dois já tinham as 2 características dele bem diferentes, que a gente sabe que quando daí foi para fazer a oferta, né, um foi lá e atacou o outro. E interessante colocar no contexto, Pitu, também, que quando Adão e Eva caíram, eles tentaram fazer folhas de figueira para cobrir a nudez deles. A nudez não só física, mas espiritual também, né? Deus foi lá e fez Adão matar um animal para produzir as roupas, né? De pele de animal para Adão e Eva. E instituiu ali o sistema de sacrifício, mostrando que realmente um cordeiro morreu naquele momento e morreria na cruz, né? Então, aí Adão e Eva são expulsos, certo?
do Jardim do Éden, final do capítulo 3 ali. E Deus coloca 2 anjos com as espadas, né, de fogo, para que os seres humanos não entrem mais e comam da árvore da vida e morram e vivam para sempre, não é? Então, se você pensar, qual que seria o problema de viver para sempre, agora que você sabe o bem e o mal, né? Agora pensa na história de Caim. Imagine se Caim, com a maldade do coração dele, vivesse para sempre. Então, quer dizer, você já vê que Deus aí, na sua misericórdia, permite que o ser humano não viva para sempre, se desconecte da árvore da vida, né? Mas o que aconteceu? Caim e Abel, a partir daí, começaram a ser instruídos pelos pais, que nem a gente, vai na igreja, de pequenininho, ora para Deus. Eles foram instruídos, contado a história de como eles caíram, de como eles eram antes. Quer dizer, Caim e Abel tiveram uma experiência, assim, de saber como que era o Jardim do Éden. Imagina que coisa fantástica, né? Seu pai e sua mãe, olha, eu vivi com Deus no mundo perfeito, eu conversava com Deus face a face, agora eu não posso mais. Então, Caim e Abel, eles iam com Adão e Eva fazer os sacrifícios. E Ellen White diz, patriarca e profeta, que eles iam fazer nas portas do Jardim do Éden. Quer dizer, naquela onde estavam as espadas, eles iam até ali fazer, mas era um negócio dramático, que eles continuavam fazendo para lembrar da necessidade que eles tinham de Deus para salvá-los. Então, a história de hoje começa aqui, quando diz, no capítulo 4, verso 2, quando os meninos cresceram, e um se tornou pastor de ovelha e outro cultivava o solo. Aí, no tempo da colheita, Caim apresentou a sua parte da produção como oferta ao Senhor. Quer dizer, ele foi aonde? Ele foi às portas do Jardim do Éden para apresentar. Aí nós sabemos que Deus não gostou, o fogo não consumiu a oferta de Caim, consumiu de Abel, né? E aí a Abel ficou com o semblante transtornado. E Deus, na sua misericórdia, né, vai lá e conversa. Da mesma forma que ele conversou com Adão e Eva. Onde você está? Aqui ele pergunta, por que você está furioso, Caim? Por que você está transtornado? Quer dizer, Deus com a paciência de uma mãe, né? Daquela mãe que fala 50 vezes para o filho não fazer uma coisa, né? E aí ele fala para Caim assim, se você fizer o que é certo, você será aceito. Ele sabe que o certo é sacrificar. Quer dizer, Caim já está colocando indícios de rebeldia mais forte do que a rebeldia que Eva teve, né? Agora, um princípio interessante, Pito, que a gente tem que ressaltar aqui, que eu aprendi essa semana, que a gente pode pensar no mal, mas não pecar. Quer dizer, Deus aqui está dizendo para Caim, olha, você está fazendo algo errado, mas se você não fizer, você será aceito. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. A gente estava comentando antes da gravação do princípio do autocontrole, né? Que é um negócio importante, porque a gente não controla nossos pensamentos. Pensamentos horríveis vêm na nossa cabeça, de violência, de promiscuidade, de avareza, de inveja. É difícil controlar isso. Então, para um cristão, a gente pode ficar deprimido, pode ficar triste. Cara, como é que eu sou cristão? Como é que eu acredito em Jesus e ainda continuo com esse tipo de pensamento tão sórdido? Mas aqui é o princípio. Deus, ele está falando que se você conseguir fazer o que é certo, ou seja, não praticar o mal, você está dominando, né? Você está dominando o pecado que está à porta para te conquistar. É né? Um princípio interessante aí. Né? Então, João, agora a gente sabe, todo mundo sabe, que Caim foi lá e matou Abel. Infelizmente, e como você estava falando sobre controlar os seus impulsos, ele não controlou. E a gente sabe, ele ficou com raiva de Deus também, porque a sua oferta não foi aceita. E ele se sentiu injustiçado. E além disso, ele também sentiu ciúmes, só que interessante ciúmes do que exatamente? Além do pai e da mãe, Adão e Eva, não tinha outros seres humanos lá com eles, só tinha Caim, Abel, seu irmão, então só podia ter ciúmes da oferta. E a gente sabe que a oferta dele foi diretamente contrário ao que Deus tinha pedido e ordenado para que fosse ser feita a oferta. Né? Então nisso, Caim matando Abel, ele também teve que meio que sair, desaparecer. Só que a gente sabe que igual Adão e Eva, Deus vem atrás da gente. E Deus foi atrás de Caim. E igual com Adão e Eva, ele fez umas perguntas, semelhante a onde vocês estão, né? Porque ele queria que, da mesma forma que Adão e Eva, que Caim pudesse voltar e olhasse para dentro de si e chegasse a um arrependimento ou a alguma própria razão. Só que Caim, né, cabeça dura, ele não admitiu o seu erro. E ele, mesmo sendo chamado para o arrependimento e mudança de atitude, ele não mudou. Só que aí, o que aconteceu? Deus amaldiçoou novamente a terra.
né? Porque Caim... maior, né? Maior ainda, porque quando Adão e Eva pecaram, lá no Jardim do Éden já tinha amaldiçoado a terra, que ia ter que trabalhar. Agora, com o sangue de Abel derramado na terra, Deus amaldiçoou novamente a terra. E aí agora ficou bem mais difícil para a gente, né? Um ponto, Pitu, que é interessante, Pitu, é o seguinte, Caim, ele fez uma oferta que não era uma oferta, como diz, inválida. Tanto que essa oferta no livro de Levítico, ela é aceita, é oferta de cereais e frutos, né? O problema é que ele tinha que fazer essa oferta e também a oferta de sacrifício, que era para o reconhecimento da necessidade de salvação. E foi isso aí que foi a rebeldia. A rebeldia é o seguinte, eu não preciso mais desse sistema, entendeu? O conhecimento do bem e do mal para nós, tudo bem, a gente consegue lidar com isso aí, né? Então, o que é que acontece? Ellen White fala, né? São duas classes de adoradores, né? Um que adoram Deus, Espírito e Verdade, e outros que adoram, na verdade, o próprio eu. Porque o mais incrível é o que você falou, ele tem ciúme de quem? De ninguém, entendeu? É um mistério da iniquidade, como a gente diz, que é o que aconteceu com Lúcifer no céu. Do nada, o cara começou a ter esses pensamentos, né? Agora, pensa, eu e você no dia a dia, Pitu. Não é assim que a gente se sente de vez em quando? Você está feliz da vida lá. Eu no meu trabalho, às vezes, no meu antigo trabalho. Feliz da vida lá, fazendo um projeto legal. Aí vem o e-mail que o meu companheiro de trabalho foi promovido e eu não fui. Pronto, é o suficiente para já estragar meu dia, né? Então, o que aconteceu com Caim e Abel foi isso. De repente, Caim se achou o maioral, como você disse. Ele era o primeiro filho, primogênito, tinha aquela expectativa de ser o Messias. De repente, não sabemos se Adão e Eva até inflaram o ego dele também, como Jacó fez com José. Não sabemos, né? Mas o ponto é que ele, como você disse, ele não teve autocontrole, né? E aí a gente vê o quê, Pitu? A misericórdia de Deus, como você disse, né? Deus amaldiçoou a terra e amaldiçoou Caim, mas ele não matou. E Caim falou assim, para onde eu vou, né? Para onde eu vou que agora todos vão querer me matar, né? E Caim é o primeiro que recebe uma marca, né? A marca de Deus, o selo de Deus é para que Caim não seja morto por ninguém, né? Quanta misericórdia, né? Exatamente. E nisso, Adão e Eva perdem, como você falou no início, né? Perderam 2 filhos. Só que o interessante dessa lição, que a gente falou desde o início, né? É a promessa de um Salvador, a promessa messiânica. Começou o capítulo 4 dessa forma e termina o capítulo 4 também dessa forma, porque agora Adão e Eva, eles têm um outro filho, Sete, né? Que a gente sabe que Sete é o pai de todas as gerações, que a partir daí foi os descendentes que aí nasceu Jesus. Então, a partir daí, dá essa promessa para nós. Apesar dessa maldade do coração de Caim, que também o seu descendente, Lameque, também cometeu um crime, também pecou. E a diferença vem, como a gente estava comentando aqui, cada pecado parece que vai piorando, porque quando Deus veio para Adão e Eva responderam a Deus. Quando veio para Caim, ele negou o que tinha feito. Quando Deus foi para Lameque, agora não lembro se foi, mas Lameque, ele se orgulhou do seu pecado, que parece que até fez uma canção de tão orgulhoso que ele estava disso, né? Então, e Caim, depois ele pediu misericórdia para Deus, mas não há registro de que Lameque tenha pedido nada disso. Então, tudo vai ficando aí cada vez pior. E no meio de tudo isso, nasce Sete, a esperança para nós, para que a gente tenha o nosso Salvador, finalmente o Messias. Amém. E Zé, Pitu, são os 2 espíritos, né? O espírito de rebeldia de Caim e o seu legado, né? Que vai Lameque e vai levar até a época de Noé, onde os pensamentos dos homens eram continuamente mal, e o espírito de Sete, né? Que é aquela linhagem de obediência a Deus, né? Aliás, de Noé. Quer dizer, hoje em dia, o que acontece? Nós temos os 2 espíritos do mundo, né? E até nós oscilamos entre um espírito e outro, né? Então, o que acontece? Essa lição dessa semana é o quê? É para a gente tentar ir para o lado do bem, para o lado do Sete, né? E para quê? Para que a gente possa ver e que o único jeito da gente retornar a refletir a imagem e semelhança de Deus é se a gente se render aos pés da cruz, se a gente aceitar o sangue do Cordeiro em nosso lugar, para que a gente possa ser transformado de novo. Esse é o único caminho. Não existe um caminho de volta ao Jardim do Éden que não seja pelo sacrifício de Jesus, né? Eu queria terminar, Pitu, com essa frase de Ellen White, do Patriarca e Profeta, que eu acho que
completa perfeitamente o que você falou com relação a Caim e Sete. Olha aqui, ó. A humanidade não tem poder para se regenerar. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. Então, Cristo é a esperança onde? Em Sete, né? No próximo filho. E nessa linhagem que foi a linhagem do Messias, que depois veio o que Noé, Abraão, Davi. Então, hoje, nós temos que escolher a vida, escolher seguir o exemplo dessa linhagem que não foi rebelde. Agora, isso aí é mais fácil falar do que fazer, né? Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, a gente no fundo, eu, por exemplo, com 30 anos de vida secular, a coisa mais difícil para eu entender é por que eu precisava de um salvador. Porque você acha que você está certo, você acha que você é autossuficiente. E essa é a maior batalha do mundo, né? A batalha contra o eu. Então, que Deus nos abençoe, Pitu, para que a gente se jogue aos pés da cruz, a gente reconheça a nossa insuficiência, entendeu? Para que a suficiência e a força de Cristo opere em nós, né? E não a nossa, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Mas o mundo prega, né? Que a gente sozinho consegue, que a gente está melhorando, que tem autoajuda, que pensamento positivo. Não tem nada disso. A gente sem Cristo, nós somos nada. Cada um de nós poderia fazer a mesma coisa que Caim fez se não tivéssemos perto de Cristo. Então, que Deus nos dê, né, misericórdia para mais uma semana, né? E essa perseverança de continuar estudando a Bíblia e aprendendo mais sobre essas histórias que são tão conhecidas, mas que trazem novas dimensões quando a gente estuda elas a fundo, né? Exatamente. Vamos orar então, Pitu, para terminar? Vamos orar então. Bondoso Pai, muito obrigado por esta semana, muito obrigado por mais um estudo e por aprendermos um pouco mais sobre a história de Caim e Abel. Ajude-nos a entender que nós dependemos de Ti e essa dependência nós precisamos a cada dia. Abra o nosso coração e envie o Espírito Santo para que nos dê entendimento, para que cada dia possamos buscar mais e mais a Ti. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.